de educação física, sempre junto. Aqui, tudo bom? Pessoal, eu quero apresentar para vocês a professora Mariana. Ela é professora de canto e ela vai falar, vai dar algumas dicas para quando a gente voltar aí da quarentena, a gente já vai preparando aí a voz um pouquinho e quando a gente voltar, segurar ali para a voz não dar problemas, né? Se apresenta um pouquinho para o grupo, para as pessoas. Então, como a Jana já falou, meu nome é Mariana, eu sou cantora, professora de canto, sou professora da Jana, inclusive, e, e eu ajudo as pessoas a cantarem melhor, as pessoas a serem mais afinadas e terem um pouquinho mais de saúde, um pouquinho mais de qualidade vocal, né? Que é o mais importante. Então, não necessariamente eu dou aula só para quem canta, eu dou aula para quem quer ter uma saúde melhor. Eu tenho muitos professores, por exemplo, que fazem aula de canto para não ficar rouco no fim do dia. Pois é, agora, ó, você viu ali a Juliana? Ela estava lá em aula de canto, Jana. Pois é, É, ô Ju, eu não tinha te falado essa, né? Tem essa também. pois é, tem que abrir o leque, né? Fazer várias coisas, experimentar um pouquinho de tudo. Ó, mas ó, eu recomendo, viu, gente? É uma terapia, além de. Por enquanto ainda não canto na frente das pessoas, mas é uma terapia. Por enquanto, né? Logo, logo, É. isso vai mudar. Não, nem te falo, viu? A Mari tá falando ali, profissional completa. Eu sou atriz, Mari. Por isso que eu tô fazendo aula de canto. Não é só porque eu sou professora, não. Tem, tem outras coisas aí que eu faço. Mas vamos lá. Show na Globo até parece. Então, Mari, inclusive, até estava falando com a Mariana, quando a gente usa a brincadeira cantada na escola, muitas vezes a gente acaba forçando a voz, pelo menos eu, antes de conhecer um pouco mais minha voz, eu chegava no final do dia sem conseguir falar mais, eu ficava rouca. Se fosse 2 dias seguidos, não dava, né? Eu tive até que fazer Uhum. fono por causa disso, mas eu queria que você falasse um pouquinho de algumas ideias aí. A Mari, que tem a Mari Educação Física aqui, ela já tem acompanhado todas as lives, né? Então ela já pegou a parte da costura. Se você olhar lá, Mari, ó, tá até escondidinho a minha máquina de costura para ninguém ficar perguntando se eu sei costurar. Mil e uma utilidades você, né, Janaína? Aliás, minha família toda tá fazendo, ó. Precisei Tá nem dizer. certo. Eu ia comprar e de repente minha mãe, não, eu tô fazendo, sua tia tá fazendo, tá todo mundo fazendo, então tá bom. Vou É só isso aí. buscar. Boa noite aí para quem entrou, Jaciane. Depois agora entrou também, ó, a Piano Sartori aqui, ela é professora de teclado, né? De piano. Sim, Tá bem. sim, a Natália. Você conhece a Nath? A gente estudou juntas na faculdade. Ah, é? É, A Nath bem-vinda. é uma prima segunda minha. Ela é prima da minha prima. Gente, que mundo pequeno. Todo mundo, no fim das contas, ou é parente, ou se conhece, ou já morou no mesmo, na mesma rua, né? É. Minha família tem um pouquinho de gente que gosta de música também. Ah, isso é bom. Isso é bom. Mas vamos lá, ao que interessa, né, Mari? Vamos lá. Bom, então eu posso começar falando sobre os problemas principais e o que que a gente pode fazer para solucionar. Vamos começar por aí? Bora lá. Eu fiz um passo a passo aqui para eu não me perder, porque eu começo a falar e vou, e vou, e vou, e vou, de repente eu não sei na onde que está o fio da meada. Então eu vou seguindo aqui, ó, o meu cronograma, mas pode ir me cortando aí, tá? Então, o que eu percebo é que os professores eles têm bastante problemas vocais que estão ligados ao dia a dia estressante, né? É questão emocional,
a rotina, que às vezes são muitas aulas no dia, então fala bastante, a falta de reconhecimento por parte, às vezes, dos alunos ou de outros profissionais, a carga horária, que é muito grande, a escola, normalmente, o ambiente é super ruidoso, então tudo isso e mais um monte de outras coisas envolvidas faz com que o professor acabe fazendo o uso errado, né? O uso da forma errada da voz, né? Então, a gente vê que os professores falam muito alto, gritam muito, principalmente o pessoal que trabalha mais com espaços abertos, né? O pessoal da educação física, né? Da quadra. A gente vê que o pessoal usa bastante o apito, mas dá uns gritos, um berro, né? De vez em quando. Se eu bem me lembro da minha época, eu tive uns professores assim que eles já eram roucos, naturalmente, né? E aí, no fim da aula, aquele pouquinho de voz que tinha, acabava. Então, a gente tem diversas ferramentas. Uma ferramenta que eu acho muito legal, até uma colega minha, ela usa muito essa ferramenta, é aquele microfoninho que você coloca aqui e tem a caixinha que você coloca no corpo, né? É um acessório, assim, um tanto inusitado, mas funciona bem. No caso dessa minha amiga, ela comprou no Mercado Livre, acho que ela pagou na época 50, R$ 60. É uma opção para você não ficar gritando. Mas eu imagino. Ô Mari, só te cortando um pouquinho, para a educação física isso aí é um pouco mais complicado, porque você teria que ter um bom amplificador. Eu tenho uma caixa de som e ela não dá conta. Para colocar música, Sim. Imagina a voz. Então... Essa é uma opção mais para quando você faz a aula em ambiente mais fechado. Então, você tem uma aula mais teórica, você vai, de repente, passar regras, explicar de uma forma mais assim, os alôs e tal. Então, em ambientes fechados, isso funciona bem, para você não ter que ficar excedendo a voz. Mas o ideal, no caso da quadra, é você usar o apoio diafragmático, não tem outra coisa para fazer. Então, você sabe o que é usar apoio, Jana? Eu sei. Mas eu acho que o grupo aí, muita gente não vai saber dizer isso. Mas eu acho então, que... o apoio ele é uma coisa que a gente usa quando a gente grita e a gente não percebe. E aí, ao invés da gente fazer o uso de uma coisa que já é natural no corpo, a gente prefere fazer força com a garganta, né? Então, imagina lá uma situação de um jogo de futebol em que o menino sofreu uma falta e você sabe que aquele que cometeu a falta ele fez de propósito, né? Qual que é a sua reação? Você vai gritar, não vai? Depende. A vontade é de xingar o menino, mas né, não vamos xingar. Então, você vai gritar. Às vezes o professor nem lembra que tem apito, ele já grita, né? Quando a gente vai gritar, o corpo ele tem uma reação natural. A gente normalmente puxa o ar com força e trava o abdômen. Isso não tem como não fazer isso. Depois vocês podem testar amanhã, de preferência de dia, né, para não assustar os vizinhos. Imagina uma situação onde você tem que gritar ou simplesmente grita. Presta atenção no que acontece com o corpo. O abdômen trava. Isso é o apoio, né? Então, quando a gente vai falar, explicar ou chamar atenção com apoio, o que a gente faz é manter esse abdômen travado, né? Sim. Contraído, aliás, travado não. A gente contrai o abdômen e à medida que a gente vai falando, vai gastando a voz, ele continua contraindo, né? Vamos pensar que a voz ela é produzida por ar. Então, quanto mais forte a gente empurrar esse ar para fora, maior vai ser a amplificação da nossa voz. Então, precisa usar esse apoio. Basicamente, é ter bastante ar. Então, sempre respirar fundo, manter o pulmão cheio de ar, contrair o abdômen e começar a falar e ir contraindo. E aí eu consigo falar o quanto forte eu quiser e a voz sai, ela corre, não tem problema de machucar a garganta. Ô, Mário, só assim, eu queria que você desse uma dica. Como que o professor pode saber que ele está trabalhando, ele está usando mais a garganta do que a respiração diafragmática? Como que ele pode sentir alguma coisa que ele fala assim, não, eu estou fazendo errado? Como que esse professor poderia... tem alguma coisa, alguma forma de percepção, alguma coisa que acontece, sei lá. Você sabe? Bom, a rouquidão
A rouquidão, se a pessoa tem a voz rouca ou tem aquele arzinho na voz, já é um sinal. Mas não Se é, a ô, pessoa Mário, fica... mas assim, Oi. não tem nada que você possa ver na hora. Você falar assim, nossa, não tem alguma coisa que acontece na hora, porque a rouquidão vem depois, não é? Não necessariamente, porque a rouquidão às vezes é o desgaste. Então, depois de 50 minutos falando, você já sente. Uma única aula, você já sente que você deu ruim. Mas ardência, incômodo, muito pigarro, tosse seca, quando a gente sente que a saliva está muito espessa e você fica tentando engolir, mas parece que ao mesmo tempo que você engole está tudo seco e não tem nada para engolir, toda essa sensação de secura, de parece que tem uma bola na garganta, ou tem alguma coisa que parece que tá ali, não sai, você quer enfiar o dedo assim para tirar, vontade de coçar. Todas essas sensações são de mau uso vocal. É. Mas, ó, por exemplo, uma coisa que para mim faz muita diferença, tem dia que eu vou fazer uma aula de brincadeira cantada. Então a gente tem muito brincadeira cantada quando trabalha com os pequenininhos. E eu acho que o que mais pega não é nem num jogo ter que gritar com o aluno porque fez falta. O mais difícil é quando você está com os pequenos e você tem que socorrer um de longe. Então ele está do outro lado da quadra e você vê pelo jeito que ele está que ele vai bater, ele vai pegar alguém. Ou ele começa a andar totalmente sem prestar atenção no que ele está fazendo, vai fazer alguma coisa que você vê perigo. É aí que a voz, você perde o controle, que você tem que gritar mesmo, quando tem uma situação de perigo. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, pelo menos para mim. Uhum. Mas se você gritar, vai resolver? Às vezes, Então, o problema é esse. eu já tive uma vez um aluno que eu estava trabalhando com acrobacias. E o menino, eu não sabia, eu estava no começo, a primeira vez que eu tinha pegado, e o menino tinha acabado de chegar na escola. E ele tinha algumas dificuldades de entender um pouco o que a gente falava. Ele fez uns mortal meia boca na cama elástica, desceu da cama elástica e foi. 8º ano. O menino tinha 13, 14 anos, se não me engano. Então, assim, ele já começou a ameaçar. O que eu tive? Você dá aquela gritada, né? Tipo, grito para ver se ele diminui, para ele não tentar dar um mortal de costas. Ele ia tentar. Na verdade, ele tentou. Eu gritei para ver se ele diminuía e não deu tanto. Eu saí correndo e ainda tive que segurar ele e destronquei meu ombro. Foi bem complicado. A Mari aqui, ela tá falando, se puder dar alguma dica para antes e depois da aula, para trabalharmos, seria legal. Sim, vou dar dica sim. Nesse caso que você está me colocando específico, eu já dei aula para criança há muito, assim, anos. Fiquei dando aula para criança, desde maternal, assim, de 6 meses, 8 meses, que a criança ainda está aprendendo a ficar de pé, até adolescente, né? Então, o que eu percebo, não dá para, logo nas primeiras aulas, você já ir para a quadra para fazer uma brincadeira que você não tenha muito controle, né? Então, o que eu percebi ao longo da prática é que, o primeiro, é legal você conhecer bem os alunos, conhecer esses casos especiais de repente, uma criança que tem um pouquinho mais de dificuldade para entender o que está acontecendo, aquela criança que não tem medo, aquela criança que ela é mais, assim, ela gosta de desafiar, né? Então, você identificar quem são esses é o primeiro passo. E passar confiança, passar que realmente tudo que você está falando é verdade. Então, esse é o primeiro passo. E depois que a criança acredita em você, que ela confia em você, que ela sabe que você está promovendo situações ali para o bem dela, ela vai te escutar. Então, você já não vai precisar gritar tanto. É legal, no caso de uma quadra grande, você ter o apito, e por mais que a criança corra, estiver longe, tiver situações, você lembrar de apitar, né? Ao invés de gritar. No meu caso, eu tinha um sino. Então, eu levava um sino. Eu fiz questão de comprar um sino que fosse muito barulhento. O sino a gente vai brincar de estátua. Para o que estiver fazendo e vai fazer estátua.
E era muito divertido, porque tudo acabava virando brincadeira, né? Então, toda vez que eu via alguém querendo fazer alguma coisa que não ia ser legal, que talvez ia machucar, de repente um coleguinha querendo morder o outro, ou virar um mortal, qualquer coisa. Tocava o sino e aí eles paravam. As primeiras vezes nunca dão certo, né? A gente tem que ir repetindo, 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 mas depois funciona. Então, é legal combinar com as crianças antes e alguma coisa que seja interessante, para você não ter que gritar, não ter que gastar a sua voz, porque na hora do desespero, você só vai ter que lembrar de cumprir a sua parte do combinado. É muito melhor do que sair sem voz no fim da aula. Mas tem alguma coisa que você pode fazer antes de começar a aula que pode ajudar? E o depois? Sim. Maçã? Sim. Aí a gente... O pessoal que fala da maçã? Aí tem os mitos, né? Eu até vou falar disso na próxima live que eu vou fazer, que são os mitos e as verdades da voz, né? Então, comer maçã, por exemplo. Comer maçã é um negócio que funciona e não funciona, né? A maçã, ela tem aquelas propriedades adstringentes que vão fazer com que a saliva fique mais fina. Então, vai te aliviar os pigarros. Mas a maçã não é remédio, né? Então, ela vai te dar uma sensação ali de bem-estar. Se você quiser que a maçã faça bem, você tem que comer uma maçã todo dia pelo resto da sua vida. Aí vai fazer bem. Então, assim, o que a gente pode fazer para cuidar bem da nossa voz, da nossa saúde vocal enquanto professores? A gente tem que ter uma rotina de preparação. Então, da mesma forma que todo dia a gente levanta e escova os dentes e toma café antes de trabalhar, a gente tem que ter uma rotina de preparação da voz para que essa voz fique aquecida. A voz é músculo, né? O que faz a voz é o músculo, a prega vocal, é um parzinho de músculos que fica aqui, mais ou menos no meio da nossa garganta. Como todo músculo, ele precisa ser aquecido antes de começar a trabalhar, porque senão você pode sofrer lesões e você vai sofrer se você ficar usando em excesso sem preparação. Então, existem exercícios que você pode fazer que já dá uma aquecidinha e é muito fácil. Então, quando você levantar, a primeira coisa é dar aquela espreguiçada para sentir que o corpo, né, estou acordando, vou trabalhar, né? O corpo todo ele faz parte do processo de produção vocal. Então, dá aquela relaxadinha com o corpo, dá uma mexidinha na face, porque toda a musculatura da face está envolvida nesse processo de produção vocal também. Então, fazer uma massagenzinha, coisa rápida, não precisa ficar meia hora lá, não. É uma coisa assim, dar uns tapinhas, bater a ponta do dedo, mexer língua. A língua também é músculo, ela também ajuda na fonação. Então, botar a língua para fora, e engolir em seguida, para causar... Eu estou me imaginando fazer isso na sala dos professores, né? Não, você faz na sua casa, na sua casa. Não, mas na antes hora... de sair de casa, ou no caminho. Isso aí pode ter um tempo bem antes do que da aula? Sim, sim. Logo quando você acorda. Quando a gente dorme, a gente fica várias horas em repouso, então a laringe ela desce e relaxa. É muito comum quando a gente acorda, a gente acordar falando bem mais grave do que a nossa voz normalmente é. Porque a musculatura ela está muito relaxada, ela ficou várias horas parada. Então a gente precisa aquecer para que a laringe ela volte para a posição normal da fala dela e a musculatura fique preparada. Então, logo depois que a gente acorda, você já pode fazer esse exercício, tá? Então, essas caretas, você pode ir para frente do espelho, fazer careta, fazer coisas com a língua como mexer dentro da boca, fazer assim, ó. Todos esses movimentos com a língua já dá uma esquentada nessa musculatura. E para a voz, o que a gente pode fazer? Um exercício que você adora, Janaína. O melhor exercício que você mais ama. Você mais ama, que é o melhor. É você, durante um período aí de 1 minuto, não precisa mais que isso, fazer... Aí respira, começa de novo. Então, sempre num fôlego só. Respira fundo, começa a fazer e vai até o final do fôlego. Respira fundo, faz de novo. Umas 3 vezes é suficiente, né? É um exercício que não tem contraindicação, você não vai se machucar. E você está produzindo um
pequenos sons sem muito esforço. Então, isso já é suficiente para aquecer, sim. Então, quando você chega na escola, você vai perceber que a sua voz já está normal, o som, né? Aquele som que você está acostumado da sua voz já está normal, e você consegue trabalhar já com essa voz sem correr o risco de lesão. Aí entra outro fator, que é a questão de usar apoio para você não colocar força na garganta, mas a voz já vai estar pré-aquecida. Só uma coisa assim, quando a gente faz brincadeira cantada, alguma coisa nesse sentido na escola, por exemplo, se eu tenho 5 aulas, então às vezes acaba sendo 5 aulas fazendo as mesmas brincadeiras. Às vezes, se eu tiver aula com primeiro, segundo ano e terceiro ano, que eu estou fazendo as brincadeiras semelhantes. As crianças normalmente elas têm aí 50 minutos de aula, ou não tanto, né? Porque às vezes tem o tempo de chegar no espaço. Você acha que vale a pena fazer alguma coisa de aquecimento com elas antes de fazer essas brincadeiras cantadas? Por exemplo, fazer uma brincadeirinha. É importantíssimo fazer, inclusive, com as crianças, porque elas já crescem com essa noção de que a voz ela é produzida por um músculo e, como qualquer outro músculo, precisa ser aquecida para não sofrer lesão. Então, eu acho que é de utilidade pública essa informação. Pode levar para a criançada, sim. Eu brincava muito. Você conhece alguma brincadeira que você pode fazer com elas como se fosse um aquecimento? O que eu brincava muito era de, normalmente eu tinha alguma coisa, né, para ilustrar. Então, se é criança mais nova, você pode pegar um boneco, um carrinho, qualquer coisa, o apagador da lousa e falar. Por exemplo, o apagador da lousa vai subir e descer a montanha e vocês vão acompanhar. Então, quando ele sobe, aí explicava a brincadeira e falava assim, agora ele vai subir a montanha uma vez e vai descer uma vez lento. Aí fazia. E descia. Agora vai subir 2 vezes. Aí fazia. Agora vai subir 3 vezes. Agora vamos ver quem consegue 4. Vamos ver quem consegue 5. E nessa brincadeira a gente já está aquecendo a voz da criançada. Então usava sempre isso. Faz junto para a gente já aquecer a nossa, né? Sim, sim. Aí a gente já aquece todo mundo junto. Se você faz isso todas as aulas, você está sempre trazendo a tua musculatura para um aquecimento, relaxamento, aquecimento e relaxamento. E esse exercício ele é bom para relaxar também a prega. Então, você terminou o seu dia de trabalho, você está sentindo a voz cansada, faz um desaquecimento. Aí não precisa ser tão agudo nem tão grave. Pode ser uma coisa meio... Ô, Mari, posso fazer um desafio para quem está assistindo? Tenta fazer isso sem coçar o nariz, viu? Ó, eu faço há 23 anos esse exercício, eu não preciso mais coçar. Eu nem começo, senão daqui a pouco tá aqui assim, ó. Botar a Rena Rudolfa, com o nariz vermelho aqui. Uma outra coisa que é muito importante, que a gente não presta atenção, é na ingestão de líquido. Então, beber muita água, mas beber muita água mesmo. 2 litros no mínimo por dia. É super importante para manter a hidratação, né? A mucosa, ela tem que estar hidratada, porque a hidratação diminui o atrito vocal. Então, você vai ter menos atrito, corre menos risco de lesão também. Então, tá sempre com uma garrafa de água, sempre tomando água, para sempre manter essa boca bem hidratada, toda a parte. Agora eu vou jogar aqui pro pessoal, quem conseguir depois fazer com as crianças uma brincadeira de... Só que não com o apagador, com o próprio corpo, né? Poderia ser um desafio pra gente fazer. Sobe e desce. Dá para brincar de sobe e desce. Agacha, grave, levanta, agudo. Então pode brincar assim com a criançada. Já aquece corpo, voz, aquece tudo. É bem interessante. E uma coisa que eu acho legal, e aí que às vezes a gente também nas aulas de educação física a gente gosta de explorar os sons do nosso corpo, né? Então talvez alguma coisa batendo, até você tinha falado da ressonância também, né? Que tem vários lugares.
para explorar e Sim, dá brincar com as crianças também. dá para explorar bastante coisa. Aí criar bastante brincadeiras em cima disso. E você não gasta nem 5 minutos com aquecimento. Aí você já pode ir para sua brincadeira. Então é bem rápido e você evita aí muitos problemas. E outra, a gente pode até reforçar a ideia do alongamento, do aquecimento. Porque a gente da educação física, a gente trabalha com a ideia do aquecimento, de fazer isso com as crianças. E talvez ver um pouquinho como isso acontece nas cordas vocais, que muitas vezes a gente pensa aí nos braços, nas pernas, e acaba esquecendo um pouquinho das cordas vocais. Aliás, eu acho que eu nunca fiz uma brincadeira para aquecimento com esse objetivo. Mas vale a pena e é uma coisa que eles podem levar para o resto da vida e pode ajudar eles em outros momentos, né? E a gente trabalha com o corpo e às vezes ignora essa parte, né? Que também faz parte do corpo, que é músculo também. Sim. Aliás, quando a Mari, ela vai me passar as aulas de canto, a primeira coisa que a gente faz é alongamento. Então, para preparar o corpo todo para fazer atividade. Sim, porque para cantar bem você tem que estar relaxado, você não pode estar tenso. Deixa eu só. Tem aqui o Wagner falou uma coisa que eu achei interessante que a gente poderia estar perguntando aqui, ó. Além do apoio, eu acredito do apoio do diafragma, acredito que a postura também interfere. Tem alguma dica com relação à postura? O relaxamento é por conta disso mesmo. A gente tem essa mania de andar com os ombros caídos, assim, né? Essa postura ao longo do dia, que essa meio corcunda, né? Ela dificulta muito para que você tenha uma saúde vocal, porque para o ar transitar ali e produzir um som de qualidade, sem muito esforço, você precisa estar com a coluna reta, né? Então é muito importante observar qual que é a sua postura. Então, eu não sei ficar reto, não sei se eu tô reto. Joga o ombro para trás e deixa ele cair, relaxado. Encaixou, você vai sentir que encaixou. Tô com a coluna reta. Se você prestar atenção nisso, faz isso durante uma semana. Escolhe aí uma semana e faz durante 5 dias isso. Você vai começar a perceber que no fim do dia não dói essa parte aqui, ó. Se você começar a perceber que não dói, é porque a sua postura é errada e muito errada. Então tá na hora de corrigir. Nunca dói, então. Então tá de boa. Ou tá de ruim, sei lá. Mas o relaxamento ele ajuda muito na postura, porque a gente é muito tenso. O professor é uma criatura muito tensa. Falo por mim, né? A gente vive tenso. É 500 mil aulas para preparar e preenche diário e não sei o quê. E aquele aluno que dá trabalho, aquele aluno que... A gente vive com um monte de coisa na cabeça. E isso tudo a gente acaba trazendo atenção para essa musculatura. Então, por isso que toda aula de canto eu peço para todo mundo começar dando uma esticada. Aí mexe cabeça para um lado, cabeça para o outro, ombro, tudo para soltar, relaxar. Então, a respiração associada à boa postura, o resultado é uma voz de maior qualidade e maior saúde também. Tá. A Mari, ela tá falando aqui, volta calma para os alunos retornarem à sala de aula. Seria uma forma de fazer uma volta calma, acredito que aquele final que você falou, né? Sim, você pode escolhe uma música que de repente eles votam, eles mesmos escolhem, e volta cantando com trrr, tipo, atirei para um gato. Volta, de repente, fazendo um som, batendo no peito, batendo palma, marchando e fazendo esse som. É uma opção legal. Ou até a própria música que a gente estiver trabalhando, né, Mari? A gente pode Sim, pegar a própria música. Tem algumas brincadeiras que são muito interessantes de fazer com a molecada. Eu não sei se o pessoal conhece aí a pipoca. Eu gosto muito da música da pipoca. Uma pipoca estourando na panela, outra pipoca começa a responder. Aí então começa o falatório e ninguém mais consegue entender. É um tal de ploc, 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 ploc. E isso em círculo, dando as mãos
ir rodando. Eu começo... E pulando. Eu só falo as primeiras vezes. Depois, se eu continuar com essa música, a minha voz vai embora. Não tem como. Porque eu me empolgo. É uma pipoca estourando na panela. Porque todo mundo, quando elas soltam a mão, elas vão fazendo uma roda lá no meio, como se fosse a pipoca que está estourando. Entendi. E eu sempre perdi a voz nisso. Inclusive, teve uma vez até que, quando a gente começou a ter aula de canto, que eu comecei a ter aula com você, que eu cheguei e falei, eu fiz uma aula hoje, eu acho que tinha 200 pessoas na quadra, que a gente era para adulto, que eu estava fazendo um trabalho com elas. E naquela aula, naquela atividade, eu fiz a pipoca e, por incrível que pareça, eu não saí rouca. E não foi só a pipoca, né? Eu fiz a pipoca e toda empolgada, pulando. E eu lembrei dessa postura que você tinha falado do diafragma, que tinha começado a ter aula com você naquele dia. Aí eu até cheguei toda feliz. Eu não fiquei rouca! Porque eu sempre ficava rouca. Brincadeira cantada, ainda mais para 200 pessoas. Sem microfone, porque o microfone não dava conta do espaço. Quem é de Ribeirão conhece Cava do Bosque. É muito grande. E muita gente, nossa, eu nem sei ali. Se você usa o apoio, é tranquilo. No final do dia, você pode até estar cansada fisicamente, mas a voz está lá tranquilinha. Um exercício legal para a gente começar a entender o que é usar esse apoio é o exercício do S. Eu acho que eu até já te passei esse, né? Você respira sempre que for fazer exercícios para apoio, para a voz, a gente tem que lembrar de inspirar pelo nariz e expirar pela boca, né? No caso desse, a gente vai soltar fazendo... Então, vai usar a boca. Respira fundo, pensando em expandir as costelas, não respirar aqui em cima, porque aqui não tem pulmão, tá, gente? Quem respira aqui, respira errado. Aqui não tem pulmão, o ar vai pro pulmão, então tem que abrir a costela, tá? Respirou, expandiu as costelas, sopra esse ar com bastante força para fora, a maior força que você puder, fazendo. Você vai perceber que o abdômen contrai. O abdômen, ele vai entrar, né? E aí você pensa, eu preciso encostar meu umbigo lá nas costas. É a melhor forma de sentir a contração abdominal. Então, isso é um princípio de apoio, né? A mesma força que eu faço para fazer o eu faço para cantar. Ah, tirei o pau no gato. Eu faço para falar, ó, menino, presta atenção. Volta aqui, né? É o mesmo apoio. Até para soprar com mais força no apito, se eu usar o apoio, eu vou ficar menos cansada no fim do dia. Até para encher bexiga. Eu teve uma vez, Sim. quando eu estava começando a aprender sobre esse apoio, a gente foi na piscina e na hora de encher a boia muito grande, comecei a soprar e de repente, sabe quando dá aquele... é isso que é o diafragma, porque dos outros jeitos tava doendo, tava incomodando, aí de repente parece que deu certo e não tava mais sentindo dor nenhuma. Eu falei, agora entendi, é isso, né? Caixa, né? Agora sim. É isso aí. O Wagner tá falando que ele sempre faz marcha soldado da sala até a quadra para todos, vai todos cantando. Ah, legal. É uma boa ideia. E tem a questão de você já está trabalhando ritmo com eles, né? Porque todo mundo tem que fazer a marcha no tempo certinho. Você já está fazendo uma interação de disciplinas ali. É legal. Tem bastante coisa. Aliás, educação física, a gente trabalha com muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Nem sempre evidenciando tudo ao mesmo tempo, porque a gente não dá conta também. Mas a gente tem noção do que nós queremos, a gente trabalha, foca, né, naquilo que a gente está fazendo e sabe que tem outras coisas que está aprendendo. Mas eu acho que essa dica que você falou, de fazer algumas brincadeiras até para preparar a voz das crianças, para que elas pensar um pouco nisso também, né? Porque se é um dia de uma aula, de uma brincadeira cantada, que a gente vai cantar bastante, eu acho que vale a pena mesmo fazer do jeito que você está falando. Sim, vale muito a pena.
Eu tinha regras com as crianças. Eu sempre fui uma professora muito brava, né? Então, não, de verdade, eu era muito brava. Eu nunca tive muita paciência de ficar dando bronca. Então, eu tinha as regras. E toda a aula, assim, a aula inteira, as primeiras aulas, eu ficava repetindo essas regras, então as crianças sabiam de cor. Então, eu nem falava, eu só levantava o dedo e fazia assim, ó. Elas já sabiam qual que era a regra que eu estava falando. Mas as minhas regras eram para cantar, né? Então, a primeira regra era silêncio. Se eu fizesse assim, já todo mundo... Aí ensinava para eles. Quem não estiver prestando atenção em mim, se você estiver prestando atenção, dá uma cutucadinha no colega, mas não cutuca com força, porque senão vai levar também. Mas você Cutuca desistiu, ali, né? olha. Você desistiu de trabalhar com as crianças, senão o pessoal vai ficar, nossa! Não, eu desisti de trabalhar, mas por questões minhas, né? Mas funcionava. Depois de um mês, eu não precisava pedir silêncio, eu fazia só assim, ó, resolvia. Aí tinha todas as regras, né? Então, o número 2 era sentar direito, era a postura correta. A número 3 era a barriga dura, barriga firme, que era o apoio. Aí eu ensinava para eles como fazer. Então, era barriga dura. Aí o 4 era boca mole redonda, para cantar sem fazer força com a garganta. A número 5 era a voz de passarinho, que era como eles entendiam, que era para cantar com a voz suave, com a voz leve. Então, a gente fazia uma aula de observar como é que o passarinho canta. Será que ele põe força? E aí, depois vinha esse conceito de voz de passarinho para cantar suave. E a número 6, que era concentração. Porque sem concentração, nada faz direito. Então, eu tinha essas 6 regras e eu ficava repetindo igual um disco quebrado para eles, assim, um mês. Aí, o resto do ano funcionava, que era uma beleza. E aí, quando eu queria silêncio, quando eu queria que fizesse tudo certo, eu fazia assim, ó. E você trabalhava onde com isso? Era escola particular? Era algum projeto? O que que era? Eu sou lá da Companhia Minaz, né? Então, até 2016 eu trabalhei como regente de corais infantis e professora de musicalização, né? Então, na hora da musicalização era uma festa, porque era 60 crianças correndo para todos os lados, então era uma loucura. E eu era sozinha. Então, era aí que eu aplicava esse meu método. 60? E eu trabalhei. Hã? 60? O quê? 60 crianças? Normalmente no começo do ano tem 80, 90, aí depois cai um pouquinho, aí fica em média uns 60. Não era Caramba! fácil, não. Sozinha? Aí, sozinha. Sozinha. Ó, mas funcionava. E eu trabalhei em escola particular também, mas aí com pequenininhos, né? De 0 a 5 anos. E funciona. A criança, se você combinar com ela e cumprir a sua parte, ela cumpre a dela, né? Por mais levada que ela seja. Então funcionava. Eu tinha que ficar lá 1 mês, 2 meses repetindo, igual um disco quebrado, mas funcionava. É, Não é bacana. é bom. O pessoal tá falando aí que vai usar os seus sistemas de regra. O pessoal Muito bom. eles estão falando aqui que vão sair graduados hoje daqui. Muito bom. Muito bom. A gente da educação física tem muito problema com relação à voz e o que eu achei mais interessante até agora, eu tô assim, sabe que você fica, gente, por que eu não pensei isso antes? É de trabalhar com as crianças, pensar nas cordas vocais como uma musculatura mesmo, né? Sim. Eu nunca parei para pensar, falei assim, não, vamos preparar para começar com isso. É, é bem, é bem legal mesmo. Então. E já dá para dar uma ideia para ela do quanto o nosso corpo é complexo, né? Quanto à construção, musculatura. Tem músculo até onde você nem sabe que existe. Então, e um deles produz a sua voz. É muito legal. E aí a criança entender que a prega vocal é do tamanho da unha, do dedo mindinho dela, é muito legal. Ó, você grita e tudo isso, ó, vem de um negócio do tamanho da sua unha, do dedo mindinho. É muito legal. Dá para fazer alguma comparação para eles entenderem com bexiga? Brincar com a bexiga na hora de soprar, alguma coisa assim? Na hora que ela sai a voz? Dá, quando você enche a bexiga, ao invés de amarrar, você estica a boquinha dela e deixa o ar sair. Ela vai fazer aquele barulho, né? É uma simulação do que acontece com a prega vocal. Porque quando ela é um parzinho de músculos, né? Então eles juntam
vibram e produzem o som, que é a boquinha da bexiga esticada fazendo aquele barulhinho, né? Se a prega vocal ficar aberta, o ar passa sem fazer barulho. É a mesma coisa que acontece com a bexiga, acontece com a gente também. Uma Então, você... coisa, o que eu estava pensando, quando teve um dia que eu estava muito cansada, e eu senti meu corpo muito cansado, minha voz, eu tava com a sensação de estar com uma bexiga, sabe aquela voz, aquela coisa meio, nossa, a voz ficava horrível, você falava, gente, eu tava cansada, não era porque eu estava falando, eu nem estava falando, apesar de que eu falo muito, né? Então, o não estar falando para mim é tipo o falando para muita gente. Mas eu sentia assim, parecia quando eu brincava com bexiga, que saía aquele barulhinho. Nossa, Sim. sensação horrível. Você pode fazer a experiência de esticar mais, esticar menos. Eles vão perceber que o som muda também. Então, quanto mais estica, mais fininho. Quanto mais solta, menos fininho, né? Mas como o buraco é pequenininho, o som vai ser sempre fino. Então, dá para fazer esses paralelos. Outra coisa que eles adoram é pegar duas folhas e soprar no meio. Eu tenho 2 pedaços de papel, não sei se vai funcionar aqui. Mas você pega dois pedaços de papel, ó. Cada um é uma parte da prega vocal. Então, quando ele está afastado, você sopra, não acontece nada. Mas se ele estiver juntinho e você soprar, ele produz som. Então, com a folha sulfite funciona mais, porque aqui o papel é pequenininho. Mas dá para ouvir o barulhinho, ó? Entendeu? Deu para ouvir? Você faz isso com as crianças. Deu para ouvir para explicar, ele faz o barulhinho da vibração do papel. Com a folha sulfite o barulho é maior. Mas dá para explicar o conceito de como que a prega funciona. Quando ela está junto, ela vibra com o ar passando, e quando ela está separada, não acontece nada, o ar só passa. Tá. São atividades que, para matar a curiosidade, para eles entenderem um pouquinho de como que o músculo trabalha, de uma forma lúdica. Legal. Tem muita coisa, assim. Eu tô falando as coisas que eu lembro, mas, nossa, eu tenho um livro enorme, porque toda ideia que eu tinha, eu ia anotando lá. Tem que trazer isso aí também, pô. Eu preciso lançar um livro, porque tem um monte de coisas. De brincadeiras que você fazia para eles poderem entender. Porque você vai tentando explicar, a criança não entende. Aí você começa a criar, né? Vou fazer isso que às vezes funcionava super legal, aí eu anotava para não esquecer, para repetir, né? Então tem bastante coisa. Tá. Se alguém aí tiver alguma pergunta também, viu, gente? A gente vai falando, empolgando. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, o Wagner tá falando aqui, com um cano de PVC também seria legal. Eu já não sei. Aí, como seria, eu não consigo entender. Talvez para fazer o barulho, né? Mas não para simular as pregas vocais, né? No caso. Você tem muito professor que é aluno seu? Você tem alguma... que eles costumam ter queixa mais de voz, de ficar rouco? Eles conseguem ter aula? É isso que eu tô falando. Porque, assim, nesse momento eu tô afastado da sala de aula, então eu consigo até fazer as aulas. Quando eu dava aula, minha voz não prestava para cantar. Mas, assim, essa técnica do apito é uma coisa que você tem que tentar bastante para você começar a trocar algumas coisas pelo apito, ou você usava aí o sino. Mas para mim era muito difícil, porque a hora que eu vi eu já tinha gritado. Era muito difícil, você tinha que ficar ali com o apito quase na boca para você lembrar que ele existe e que dá para usar. É hábito. Não, eu concordo. Mas é um hábito muito complicado, porque no momento que você precisa, normalmente você age pelo instinto, né? E não tanto pelo que você precisa, pelo racional. Você pode fazer. E eles respondem. Aí você faz até todo mundo responder. Você já fez isso com molecada na quadra? Muito. Era o meu, Muito.
Era a minha estratégia. Eu fazia isso para eles fazerem. Então eu fazia. E aí, o que acontecia? Todo mundo não parava mais. Aí acabava a aula. Não, antes de ir para a sala, eu tinha salas enormes, né? Antes de ir para a sala, eu falava que quem fizesse depois que eu parasse ia ficar fora da aula. Porque lá não tinha diretoria, né? É. Então a morte para eles era ficar fora da brincadeira. Então, às vezes um ou outro fazia, mas era raro. É. O Wagner está falando aqui, explicando a atividade que ele está pensando do PVC. Segura uma ponta e assopra na outra e vai abrindo para eles observarem a diferença de passagem de ar. Nunca tentei. É uma ideia. Tem que pôr em prática para ver se funciona. É. Deixa eu só falar aqui, ó, boa noite pro pessoal que entrou agora. Ô, Sandra, eu tô vendo seus ois aí. É que eu não consigo falar toda hora, que a gente acaba ficando fixado aqui na conversa e não consegue falar oi, boa noite para todo mundo, viu, gente? A Sandra, que tá aqui, ela estudou comigo na faculdade. Ah, legal. É figura. Aliás, a minha turma é uma figura. Depois eu vou começar a chamar eles para vocês, pessoal, conhecer na live. É a turma mais doida da faculdade. A gente tem de tudo lá de gente. Eu sou a mais tímida do grupo. Ai, meu Deus. Tá bom, então. A Mari aqui tá falando, faça esse som falando. Dá certo comigo. Um cano aberto no meio. É isso? Eu não entendi, ô Mari, o que é. Que som que você faz aí falando? A Mari já entrou aqui comigo também para conversar. Aliás, se alguém quiser participar de alguma live, amanhã vai ser uma live. Eu vou estar trazendo um especialista em jogos de tabuleiro moderno, que é meu marido. Ai, que fofo. É tanto jogo aqui em casa que eu falei assim: vamos lá, porque você gosta de falar do jogo, vamos falar para alguém que quer ouvir. Vamos lá. Porque só eu ouvindo é sacanagem, pô. É nada, tô brincando. Tem muitos jogos legais, eu até coloquei já alguns aí, eles têm pecinhas. E aí ele vai explicar melhor, porque tem coisas ali que eu ainda não entendo. É muito nome de jogo, tipo de jogo, jeito de jogar, porque eles derivam do RPG e é um estilo de RPG lá, ele fala o nome ali, Dungeon Crawler, umas coisas assim. Essas coisas lindas, maravilhosas, que a gente fala e ficou horrível, mas é desse jeito. Pra mim, isso soa que nem japonês, assim. Eu tô aqui, mas não sei nada. Não, mas não é só você, não. Eu vejo alguns jogos ali, eu entendo. Mas tem outros que são bem, bem difíceis, mas são muito interessantes, porque eles lembram muito videogame. E a gente, da educação física, a gente traz a questão dos jogos eletrônicos, né? Então, eu cheguei para ele e falei assim, vamos lá, vamos explicar, porque é uma coisa interessante para a gente, né? Por isso que aí eu vou trazer ele amanhã para falar na live. Eu só não sei como que eu vou fazer, porque ele não tem Instagram e a gente não tem outro celular que funciona para isso, né? Vai ter que ficar um do lado do outro. Põe a câmera mais longe e pronto. É, mas aí o som, né? Vamos ver. Amanhã a gente decide. Eu vou deixar isso aí para Vai dar certo. Resolver. Olha lá, o Wagner escreveu: pega um cano fino de 20 ou 25, tampa uma ponta, aí vai sentir a vibração no cano com a passagem de ar e dá para perceber a diferença dependendo de como vai fechando. Tipo uma flauta doce. Entendi. Eu acho que agora a gente entendeu. Não, é legal. Não, é que eu tava imaginando que você tava falando da folha e de repente o do cano ficou muito difícil. É que o cano é duro, né? Ele não ia vibrar como a folha, mas agora sim, entendi também. Nessa questão de vibração. Bacana. Ô Mari, você tem alguma outra dica que pode estar dividindo com o pessoal?
eu acho que a gente falou de bastante coisa, né? Agora, Sim. uma dica fundamental também, que as pessoas não gostam muito de ouvir isso, mas é importante. Alimentação. Tudo que faz bem para o corpo, faz bem para a voz. Tudo que faz mal para o corpo, faz mal para a voz. Então, uma dica que eu dou, isso eu dou para Deus e o mundo, é quando você for usar a sua voz de maneira mais excessiva, dando uma aula, falando numa live, como a gente está falando, ou cantando, evitar alguns tipos de alimentos que podem provocar refluxo. Porque quando a gente fala de apoio, a pressão que você vai fazer é bem em cima do estômago. Se o seu estômago estiver cheio e esse alimento que tiver no seu estômago não for uma coisa de fácil digestão, você pode ter refluxo, aquele famoso refluxo gastroesofágico, que é quando o suco gástrico ele sobe. E ele é extremamente corrosivo. Então, ele pode causar problemas sérios aqui na prega vocal, né? Laringe, faringe. Então, evitar laticínios, chocolate, alimento condimentado ou gorduroso e café antes de usar a voz. Então, se você vai dar aula, agora são 9 horas da noite, você vai dar aula às 10 da noite. Então, entre 9 e 10 horas, não consome nenhum desses tipos de alimento. Bebe água, come alguma coisa mais leve, de repente uma fruta, uma salada, para quando você for dar a sua aula, você não ficar pressionando a boca do estômago e fazendo com que esse suco gástrico suba. Né? Não é dar aula de estômago vazio, mas não comer comida pesada ou comida que vá te causar algum prejuízo por conta da digestão mais lenta. Então, evitar esse tipo de alimento quando você for usar a sua voz profissionalmente. Não é que é para parar de comer, não. Imagina, se me tirar o café e o chocolate, eu morro. Mas evitar isso na hora que você for usar a sua voz. Também é cuidar da saúde vocal. Então, é uma dica bacana e que a gente às vezes não pensa muito nisso, no que a gente come. Principalmente quando você dá 30 aulas no dia, você não tem nem tempo de parar para comer. Às vezes a opção que tem não é muito saudável, né? Mas tentar ao máximo se esforçar para evitar esses alimentos mais pesados, condimentados ou com leite, ali perto da hora de dar aula. Mesma coisa antes de cantar também, né? De Sim, fazer aula usar de a canto. voz, né, de maneira Fazer aula de geral. canto. Principalmente na aula de canto. Tá bom, Mas basicamente é isso. tá certo. Pessoal, depois, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem até estar seguindo a, a Mariana, que ela pode dar outras dicas aí para vocês também. Ela faz live, né? De terça e sexta, é isso? Isso. Toda Tá. terça e sexta, às 8 da noite, competindo com você. Não, você está competindo com as lives do sertanejo. Pior que é. Mas sexta-feira à noite, você está pedindo muito. Olha. É a vida, né? Essa sexta eu acho que eu não vou fazer, não, porque 8 horas da noite, feriado, não sei se o pessoal vai querer, não. Se o pessoal falar que topa, eu vou, senão fica mais difícil. Mas amanhã. Essa quarentena eu tô de castigo, então vou fazer. É, tudo bem. Então tá, gente. Obrigado, viu, Mariana? Obrigado a todo mundo Eu que que tá aí. agradeço.